Os Estados Unidos decidiram suspender o pau tá comendo o mundo afora. O pau voltou a comer por lá. Decidiram suspender por um mês as tarifas de 25% anunciadas para o México. O laranjão vai, depois ele volta. A informação foi confirmada pela presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, após uma ligação por telefone com o presidente norte-americano Donald Trump. Luca Bassani traz mais informações. Boa noite, Luca. 20 horas e 24 minutos em Munique, onde você está. Por que o Trump resolveu tirar um pouco o pé? Daqui a pouco, se ele deixar os mexicanos morrendo de fome, aí o país inteiro vai invadir os Estados Unidos. Pois é, Capês, essa questão super complexa que foi anunciada durante o último final de semana voltou a repercutir hoje. Boa tarde a você, boa semana a toda a nossa qualificada audiência, nossos debatedores. Depois de um telefonema com a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum, Trump disse que as tarifas que seriam impostas aos produtos mexicanos de 25% estão suspensas por um mês. De acordo com o que foi revelado deste telefonema, o México se comprometeu a colocar 1.000 soldados dos mais qualificados na fronteira com os Estados Unidos e o México para evitar com que travessias ilegais aconteçam e também o transporte de armas dos Estados Unidos para o México e de drogas do México para os Estados Unidos, sobretudo fentanil, que é uma droga que tem causado uma epidemia em várias cidades americanas, com um grande número de viciados morando nas ruas. Trump também disse que durante as próximas semanas, novas rodadas de conversação, de negociação acontecerão entre o México e os Estados Unidos, principalmente com a mediação do ministro das Relações Exteriores, o secretário de Estado, assim chamado Marco Rubio, que vai liderar todo esse esforço e que ele estará presente também. Vale dizer que muitos economistas alertaram para o risco que essas tarifas representariam para os próprios Estados Unidos. Afinal, o México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e os Estados Unidos tem o México também como seu maior parceiro comercial. Então, uma relação simbiótica muito importante. Eu até trouxe aqui os dados. São mais de 738 bilhões de dólares em importações e exportações entre esses dois países. Ou seja, estamos falando aí em quase 3, 4 trilhões de reais. É muito dinheiro mesmo, se a gente for calcular. E o México tem, de fato, um superávit nessa relação de quase 200 bilhões de dólares. Todavia, aquilo que o México exporta para os Estados Unidos é fundamental para uma série de indústrias. A indústria automotiva fabrica peças a preços mais baratos no México e depois manda para os Estados Unidos para que os veículos sejam finalizados. Também tem uma série de outros produtos para maquinários, na questão de agricultura e o petróleo cru, que também é refinado nos Estados Unidos. Então, todos aqueles, inclusive os mais próximos de Donald Trump, alertaram que não seria algo positivo para os Estados Unidos, principalmente em setores estratégicos, alguns dizendo que os veículos custariam quase 3 mil dólares a mais em média depois dessas tarifas. Então ele resolveu voltar atrás, conseguindo algumas concessões por parte do México, mas a gente vê que aí a importância do parceiro comercial fez com que o senhor das tarifas, Donald Trump, pelo menos tirasse o pé em relação a uma das suas decisões, já que as tarifas para o Canadá de 25% e para a China de 10% continuam já valendo. Bom, Luca, agora vamos fazer um bate-volta rapidinho aqui. Quer dizer, então, que o Trump acabou atingindo o seu objetivo. Vão ser 1.000 soldados mexicanos, se bem que são 3.000 e quase 3.200 metros, 3.200 quilômetros a fronteira dos Estados Unidos com o México. Vai dar praticamente um soldado a cada 3 quilômetros. Queria que você comentasse isso, se foi realmente uma vitória estratégica do Trump. E por que o México não fez isso antes? Quer dizer, o Joe Biden estava permitindo que entrassem? Precisou o Trump ameaçar com as tarifas para eles resolverem proteger a fronteira dos Estados Unidos contra a entrada de fentanil? Apenas uma correção, a presidente Cláudia Sheinbaum e o próprio tweet de Donald Trump confirmaram 10.000 soldados mexicanos colocados na fronteira, fora os soldados americanos que já estão do lado americano. Então esse contingente deve ser muito superior àquilo que nós temos agora, e é uma ótima pergunta que você coloca. Se tinham esse efetivo militar, essa capacidade de ampliar a segurança de ambos os países, porque o México também sofre com a chegada de armas ilegais dos Estados Unidos,
no norte do México, que depois são usados pelas várias quadrilhas, várias gangues mexicanas, os cartéis de drogas. Então, é de interesse mútuo um melhor controle nessa fronteira. Realmente não sabemos os objetivos políticos por trás deste controle ter sido mais fraco durante a última administração democrata. Joe Biden tentou correr atrás do prejuízo, proibindo a entrada de mais pessoas durante os últimos 6, 8 meses de governo, que surtiu certo efeito, mas não conseguiu reverter a situação já desastrosa no aspecto eleitoral. Vamos ver se aquilo que foi prometido será cumprido, porque quando os países estão acuados com ameaças econômicas, de tarifas, muitos deles apresentam soluções rápidas de uma hora para outra, mas podem acabar não cumprindo a posteriori. A gente tem que analisar e ver se isso que ela prometeu e que foi anunciado, de fato vai ser concretizado nas próximas semanas. Luca, segundo o bate-volta, e o confronto do laranjão, que é o Donald Trump, com o urso Kodiak, que é o Canadá. 25% de tarifa para cá, 25% para lá. Agora eu te pergunto, se o Canadá bloquear o fornecimento de energia elétrica para os Estados Unidos, ele para 1/4 do país. Será que vamos chegar nesse ponto? Aí acho que vira guerra, não? Realmente a situação com o Canadá é outra, porque Trump anunciou as tarifas, as implementou e o Canadá respondeu na mesma moeda, também cobrando tarifas de 25% para os produtos americanos que chegam ao Canadá. No caso em questão, também estamos falando do maior parceiro comercial do Canadá, que é os Estados Unidos, e para os americanos, os canadenses figuram lá no top 3, top 5 maiores parceiros comerciais. Então, nesses assuntos estratégicos, pode ser um tiro no pé. A grande parte da região fronteiriça, ali pegando os regiões dos Grandes Lagos, a produção de energia do Canadá é excedente em relação à americana e faz com que esses estados americanos tenham o suprimento vindo do Canadá. Se Justin Trudeau, na sua saída do governo, decidir colocar essa questão como um grande problema, pode sim afetar a vida de muitos americanos. Também o Canadá é um grande exportador de petróleo e gás, né, na sua forma mais crua, para os Estados Unidos, para as refinarias. Então, não entendo porque a quebra de braço com o Canadá é maior do que com o México. Obviamente que o México representa economicamente mais para os Estados Unidos do que o Canadá nesse momento, além de ser um país mais populoso, tem essa questão migratória que é mais delicada, mas não acredito que seja uma boa iniciativa, porque é um país amigo, um país que está também comandando setores estratégicos como energia, como locomoção através do petróleo e do gás. Então, eu acho que mais para frente Donald Trump pode se arrepender e querer voltar atrás, mas considerando que teremos um governo conservador no Canadá logo mais, com Pierre Poilievre, provavelmente eles possam negociar melhor do que Justin Trudeau com Donald Trump. Bom, Luca, o pessoal aqui na mesa está dizendo o seguinte, que o Trump vai, ameaça, põe na parede, depois ele negocia, que ele é um grande negociador. Agora, parece que o Laranjão está cismando também com a União Europeia, né? Por outro lado, o Trump confirmou que vai aplicar em breve tarifas para a União Europeia, após assinar o decreto que também taxa Canadá e até o Xi Jinping da China. Quais são os impactos dessa taxação, Luca? E o Brasil pode ser o próximo alvo do tarifaço de Trump? No caso do comércio entre Estados Unidos e União Europeia, também há um grande fluxo de dinheiro indo de um lado para o outro, né? Os americanos, eles compram cerca de 500 bilhões de dólares em produtos dos europeus e os europeus 350 bilhões dos americanos. Ou seja, tem um superávit para os europeus, algo que Trump quer reverter através da taxação desses produtos. Ele não deixou claro se vai ser uma taxação de 10% como a China, 25% como o Canadá ou até mais. Ele só deixou claro que esse superávit precisa estar do outro lado, ou seja, precisa pender para o lado americano, porque os europeus não consomem muitos carros americanos e os produtos agrícolas. E, de fato, aqui os europeus preferem usar os seus próprios produtos, os carros alemães, franceses, italianos, espanhóis, também utilizar da agricultura que vem do continente sul-americano, aí do Brasil, Argentina, até mesmo olhando a América do Norte e o México, e o que é produzido aqui, porque acreditam que a qualidade daquilo que vem do continente sul-americano e da Europa é maior do que dos Estados Unidos, até por uma questão regulatória das agências de alimentação europeia. Então, os europeus estão se preparando, sabem que isso vai ter um impacto. Hoje, perante o euro, o dólar quase chegou a um nível de paridade, quase 1-1, e muitos desses líderes, então, da União Europeia se reunindo em Bruxelas para tentar discutir qual vai ser o futuro, porque Donald Trump, pelo jeito, pelo menos para alguns países, em alguns itens, vai colocar uma taxa e vai representar um período muito difícil nos próximos 4 anos. Considerando que ele não está poupando ninguém, Capês, nem os aliados, México, Estados Unidos,
e a Europa, e nem mesmo os seus inimigos históricos, estratégicos, como é o caso da China. Eu acredito que o Brasil também não vai escapar dessa. O Brasil também é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são para o Brasil também um grande parceiro aí na segunda posição. Portanto, é melhor a gente se preparar para tempos difíceis. Se a economia não está dando um ar de muita facilidade em 2025, se Trump taxar o Brasil, vai ser ainda mais difícil, pelo menos na minha opinião. Boa noite, Luca Bassani. Obrigado pela sua participação.